O corte já vai começar, mas antes um recadinho rapidinho aqui da Insider, parceira do DeuZebraCast. Você já está vendo aí na tela, cupom DeuZebra, 12% de desconto nesse mês de agosto. Aproveite aí para você conseguir a sua Tech Shirt com esse desconto bacana da Insider que vale para todas as peças. Vamos pro corte. Você ia fazer alguma pergunta pro Não, Duda? acho que o Duda, quando ele começou a falar do Renato, ele falou dessa coisa do fã, dele estar entrando na sua casa, de você ficar ali um pouco desconcertado. E eu vi uma reportagem sua em que você fala que você está tentando normalizar isso no trato com os atletas. Mas você já conseguiu ou ainda teve um que marcou muito como o Renato? Ou um que você queira fazer que você acha que você vai sentir quando tiver no tete-a-tete, assim? Tiana, eu vou te dizer assim, eu procuro eu não quero normalizar. Então, tipo, esses dias eu fiz com o Zico. Nossa, eu né? sou suspeito. Eu fiz com o Bebeto, com o Ricardo Rocha e tal. Então, tipo assim, eu procuro não normalizar. Eu quero, de fato, me emocionar. Eu quero, de fato, ficar feliz. Eu quero que seja genuíno da minha parte, porque a gente que vê futebol desde piá, eu sempre gostei. Tem muita gente que, cara, não gosta de futebol, gosta do seu time, né? Eu gosto do futebol, eu gosto de ver futebol. Eu gosto do futebol também. Eu gosto de futebol, eu gosto de, tipo, cara, tá dando Corinthians e, sei lá... Corinthians e Inter você adora assistir, por exemplo. Eu vejo, eu não sei pra que eu torço. Não, eu torceria muito pro Corinthians. Aliás, aquele jogo que o Corinthians, que teve a não marcação da mão do Ramiro, do gol do Edenilson por um... Ah, tá, que tirou o título do Inter, né? Pô, eu acabei aquele jogo ajoelhado no chão, assim. Por que será, né? Por que será? Mas enfim, então eu não quero normalizar nunca. Então o momento que eu tô com o Zico na minha frente, conversando, trocando ideia, e eu não quero achar isso normal nunca. Eu quero mais poder viver esse momento mesmo, cara, único, sabe? assim. Poder perguntar coisas de fã mesmo. Dizer, cara, foi muito legal com o Zico, entre aspas, discutir com ele, foi muito bom, porque o Grêmio em 82 perdeu a final do Brasileiro, né, pro Flamengo por uma mão que não deram. Começou, olha lá. Né? Começou. Mas essas são as conversas e o folclore do futebol. Vamos lá, com o Renato Gaúcho, né? Já tá. Direitinho Vai lá, com o Renato jeitinho. Gaúcho. Então, É impressionante. E aí eu falei pro Zico. Falei, Zico, me conta aqui entre nós, aqui. Tu tava no lance. A bola pegou na mão acho que foi do Andrade, eu acho. A bola pegou na mão do Andrade, né? Cara, ele saltou, não. Só porque, cara, ele lembra de tudo. Mas aí eu achei do caralho isso, tu poder discutir com o Zico. Por um segundo você esquece que é ele, Esquece que é né? o Zico, né? Aí depois você fala, caralho, Mas a bola não tocou na mão do Andrade. Não tocou. Isso, e aí o Zico... A bola não tocou. Não. Então, essa história é antiga. Essa história é pouco... antiga. Quem era o árbitro desse jogo, gente? Não sei. Eu sei que o Raul Plasma postou, que era o goleiro, e tinha postado um dia anterior da nossa gravação. Ele falou, não, Duda, entra no Instagram do Raul Plasma. Ele postou ontem Cara, e aí a gente... Os caras ainda estão discutindo o lance de 82. Mas é isso. Puta que pariu, Vamos lá. véio. É maravilhoso. É isso, é gostoso, pô. Mas, cara, pra mim é isso, assim, não normalizar. O Luiz Soares foi lá em casa. Cara, como é que eu vou achar normal o Luiz Soares... Ele tem que interfonar, né? Interfonar. O porteiro fala, o Soares tá aqui, pode subir? Você fala, Normal, não, pode. Você não fala, não, pede pra ele esperar um pouquinho, que eu tô terminando de arrumar um negócio aqui. Cara, então, eu sei lá, velho. Eu acho que sem querer... E sem querer mesmo, porque a ideia do assado surgiu de uma forma muito... Mas tem que ser assim, eu acho que é do caralho. Acho que as ideias mais geniais são as mais simples. E são as mais ela difíceis é muito de executar. simples. Porque a gente sempre quer inventar um monte de coisa que não precisa. O Dunga também teve lá no assado e essa entrevista repercutiu demais. Muito. Não sei se a Ana chegou a ver. O Neto fala dela toda Isso, hora. todo dia. Todo Dunga. dia. Porque ele fala que nunca tinha sido treinador, não estudou nada e teve o mesmo rendimento que o Tite teve na seleção. Ele falou isso mesmo. Foi no programa do Duda. Foi lá. Como é que foi com o Dunga, cara? Cara, primeiro que o Dunga é uma figurinha, entre aspas, carimbada em Porto Alegre, né? Ele faz ações sociais, assim, hoje a vida dele é voltada pra isso. Eu fui o primeiro cara que entrevistou o Dunga depois da eliminação da Copa de 2010. Não sei se você lembra disso. Cara, eu via muito o Pânico. Eu parava minha vida pra ver o Pânico. Porque ele Então, eu lembro sai, o muito Brasil bem. perde lá pra Holanda, eu tava no jogo, ele não dá entrevista depois do jogo, ele vai embora, ele pega o avião e vai pra Porto Alegre.
Eu não conheço muito bem assim Porto Alegre, não lembro, era um bairro que ele tem uma casa lá. Lá ele mora na Zona Sul, bem longe, assim. Meio afastado. Bem afastado. E a gente foi lá, alugou uma van e ficamos com um binóculo dentro da van pra ver se ele tava lá, porque a gente não tinha certeza se ele tava lá. E um condomínio fechado a casa dele, era difícil de ver. Mas dava pra ver um pedaço. Dava pra ver? Depende, ele se mudou também, né? Faz 15 anos. Não sei, pode ser. E aí, uma hora ele aparece, a gente, puta que pariu, é ele. Ele entra no carro e sai. E a gente entra na van e segue o carro dele. Ele tava indo com a filha numa concessionária comprar um carro pra ela. E aí, a hora que ele sai, a gente desce. A Dani Bolina tava comigo, porque ela era lá em Porto Alegre. Ela ajudou muito, inclusive. Sim. E aí a gente faz essa primeira entrevista com o Dunga depois da Copa de 2010. Só pra fazer um parênteses. Ele foi receptivo? Foi legal pra caralho. Comigo, ele sempre foi muito gente boa. Ele gostava de brigar com os caras da Globo. Ele falou várias vezes lá no assado a razão dele brigar com a Globo. Várias vezes ele falou isso. Eu acho que ele fala também no teu programa que teve uma história de que teve uma treta com o Pânico, inclusive. Que o Pânico não podia cobrir a Copa do Mundo porque ele não deixou. Ele não falou o nome do Pânico, mas era do Pânico. Era o Pânico. Era o Pânico. Ele falou. E ele ficava puto que não tinha essa equiparidade, tá ligado? E aí os caras assim, não, porque os caras compraram o direito e tal. Tá, não, só porque o direito dele acaba quando começa o meu. Essa era a grande treta dele com a Globo, sabe? É a Globo achar que poderia mais do que era permitido. Então o que ele mais ficou puto, assim, eu me lembro que ele contou lá, é que tipo, cara, uma vez a Globo queria que ele mudasse o horário do treino. Porque era importante pra Globo. Puta, pra grade da programação da Globo. Sei lá, porque daí podia entrar em algum programa ao vivo. Puta, ele ficou louco, velho. Aí o cara queria fazer entrevista ali pós-jogo, pós-treino. E ele não queria, ele queria, sei lá, mostrar um vídeo. Não me lembro exatamente, tá? Não Tudo que interferia no que ele tava programando pra fazer. Isso deixava ele louco, velho. Então ele... eu te dizer que ele é uma figurinha carimbada. As pessoas sabem que o Dunga tá sempre em Porto Alegre fazendo ações sociais. E tem um vídeo maravilhoso de um morador de rua que encontra reconhece ele. Dunga! Que o reconhece. É louco, né, cara? Então, isso, ele é foda. O Dunga cara, eu acho ele é querido lá. Muito querido, mas muito querido. Ele é unanimidade. O Dunga é unanimidade. O Tafarel, unanimidade. Muito difícil. Pode ter assim, o colorado ou o gremista mais, assim, ao extremo, pode ser que, não, vestiu a camisa. Mas e essa cutucada no Tite? Eles têm rixa lá? Existe não sabia, eu perguntei ingenuamente. Tipo assim, foi uma pergunta ingênua. Eu acho que isso, às vezes, o Dunga tem uma parada que eu acho que ele sofreu muito e tenho certeza, né, na época da era Dunga, até quando eu gravei com o Dunga. As pessoas de hoje não têm noção que foi aquilo. Elas não têm noção. Não. Eu cresci, eu era pequeno, eu lembro da era Dunga, é o que me marcou quando era moleque, a seleção brasileira. Exatamente. Tu é de que... Eu sou de 80. Tá um pouquinho mais velho que eu, tu ainda lembra mais. A Copa de 90 eu lembro perfeitamente. Só se falava mal do Dunga, não tinha outro assunto. Que loucura, né, velho? Pensar E a redenção vem 4 anos depois. Vem 4 anos depois. Copa de 94. Então, aí o Bebeto que é a Copa que acho que todos nós acompanhamos. Daí a gente já lembra todos, né? E o Bebeto até fala isso, o quanto esse cara sofreu e o quanto eles foram junto crescendo. Eles foram para uma Olimpíada... Acho que 88, né? Seul, né? Brasil é vice, né? E o Romário tava, o Dunga tava, o Neto tava. O Neto tava, é verdade. E aí eles vão 90, aí dá isso, aí eles vão 90. Então tem uma geração ali que vai crescendo junto. Então, ele fala muito bem do Dunga. E, cara, e o Dunga até meio, hoje em dia, ele é até meio avesso, assim. Ele não gosta muito de dar entrevista. Cara, eu não sei porque eu caí nas graças dele. Eu convidei ele logo em 2021, na primeira que eu lanço o assado, ele vai... E essa entrevista assim, uma que explode, assim. E aí, essa segunda, o Neto comprou a ideia, assim, e explodiu, acho que muito por causa do Neto. É isso. Porque, cara, o Neto falou... Eu vi umas 5 vezes o Neto falar dela, que chegou em mim. Eu tenho um cara que é paulista, que me ama, e ele fica mandando, cara, o Neto falou de você, mano, o Neto falou de ele, me manda direto. E aí eu ia lá no programa, olhava e ele dizia, às vezes ele nem sabia meu nome direito. O gaúcho, aquele lá, que é gremista lá, E aí o Souza recolhe ele. O Duda! Esse aí. Aí, claro, depois eu até fui no programa dele. Eu vi. Enfim, mas essa entrevista também marcou. A do Dunga foi muito falada. Mas tem uma rixa dele com o Tite? Acho que não. Acho que não tinha. Ou tinha por parte do Dunga. Eu não sei se publicamente se sabia. Eu não sabia.
Eu não sabia. Porque eu perguntei de forma ficou ingênua. meio claro ali que ele... Cara, eu não sei se é com... Aí é que tá. Eu não sei se é com o Tite ou é com o não reconhecimento do Dunga. Eu ia Pode falar ser. isso agora. Eu acho que a questão é que às vezes a gente também interpreta muita coisa relacionada à competitividade, a eu ter uma rixa. Eu acho que vendo a entrevista e as falas que ele tem, porque ele parou de dar muita entrevista, por isso que acho que a sua bombou Pois tanto. Aí, Porque ele estava muito escassez de tempo entrevista sem dar ajuda. entrevista e os cortes depois ganharam Bombaram muito. uma audiência absurda, que é a questão do reconhecimento dele. Porque o que ele fala é o seguinte, olha, falaram tanto do que eu propus, vamos falar assim, do que da maneira com que eu jogava e tudo mais, e agora? É, bem analisado, acho que é isso mesmo. E agora? Eu vou te Mudou, dizer- mudou do que eu era e do que é hoje? Não, e Ana... Os resultados são diferentes do que eu produzi e do que é hoje? E ele foi muito bem, se parar pra pensar. E ele, na Ele maneira foi bem, com que cara. ele faz a análise tática, quando ele coloca dos 4 defensores, que ele faz uma análise, assim, Total. na entrevista. Vale a pena conferir, pessoal. E aí, eu acho que é mais nesse sentido, não é com o Tite. Mas, assim, o que está sendo feito de tão diferente hoje que a gente... Que eu não fiz. Que a gente ovaciona, que a gente bate palma, do que eu fiz no passado e fui massacrado. Exatamente. O Entendeu? Dunga, Eu acho que é mais nesse sentido. para pra pensar. Talvez ele não tenha sido o melhor treinador da seleção brasileira que você já viu. Compara com os outros. Cara, em resultados, eu acho que foi, cara. Assim, Porque, cara, que eu vi assim- não que eu sou velho. Eu vi os caras ganhar, né? Não, tipo tudo o Filipão. bem. Não, tudo bem, mas o Mas que o depois Felipão que- fez ali? Não, em 2002 ele Com foi aquele campeão do time, mundo, não, né? com aquele time. 2002? É, com o Ronaldo, com o Ronaldinho Gaúcho. Olha o que o Dunga tinha e olha o que o Felipão entendi, tinha. Tá, Falando ok. do material humano, Tá, né? mas com o material humano. Sim, eu acho que ele tirou mais lei de pedra, o Dunga. É isso que tu quer dizer, né? É. Ah, pode ser que sim. Sim, porque, cara, o Parreira em 2006, eu acho que teve o melhor time que depois de 2002, né? De 2002 pra cá, melhor Não seleção soube usar. e não Não, conseguiu. 2006 era pra ter ganhado. Puta, mas não soube Era usar. um timaço. Pô! E todos os caras não tinham 30 anos, É sabia verdade. disso? Não, mas ele Nenhum tem- tinha você tem- 30 E ele não soube usar. Os caras também não davam muito afim. Mas Entre então, nós. mas aí o treinador tem que perceber é, isso ok. e falar, puta, esse cara eu não vou colocar porque não dá. perfeito. Entendeu? Mas acho que o Duda matou a charada. O problema não era ele. Era que o time já bom, tinha ganhado os em caras 2012. tavam falou, vamos levar cagando. na- É, então. Mas a Nas gente tá falando do pernas, Dunga, assim. você já teve algum... Eu já tive eventos, conheço muito bem o Dunga. Inclusive, esse ano a gente se encontrou na gravação de um reality que a gente gravou juntos. Eu sou suspeita. O reality, Ana. Mas é voltado pra criança, pra formação pra fora tá. do país. Ah, tá. Que é voltado pra... Eu não sabia que o Dunga tinha vindo um Não, é reality. descoberta. É, ele foi, ele tava não, no- ele foi treinador. Ele foi Troca de esposas. Não. É um reality voltado Power couple, da Dunga. pra descoberta de jogadores. Ah, legal. E ele foi treinador durante uma semana tá. de um time de futebol e eu fui a árbitra nesse programa que deve estourar em breve. A gente pode falar pouco sobre. Uhum. Ele é um querido, eu sou suspeita. Eu Ele é tive em grandes maravilhoso. eventos com o Dunga, fiz vários jogos da seleção Master que ele chegou a jogar. A minha relação com essa geração de 94 pra cá, né, até Neymar, próprio Ronaldinho Gaúcho, é muito boa. E eu sinto que ele realmente, como a gente está falando da questão do reconhecimento, ele foi mal interpretado, mal Ele é compreendido. magoado. E ele teve essa coisa também. E eu gosto essa do luta Dunga. com a Globo, que a gente acabou de falar, essa questão dele como treinador, querer ter uma programação e querer ser respeitado. Eu acho que também talvez faltou, não sei se pro Dunga... Reconhecimento à carreira dele. Não é o reconhecimento. Às vezes, o jogo de cintura, de saber lidar com esse meio. E eu acho que naquele momento, pela falta de experiência dele como treinador, mas só com a visão de jogador, ele acabou comprando algumas brigas que o desgastaram. E que, assim, não adianta. Você... E às vezes até ele perdeu o foco, tipo, aí focou no sabe Mas que agora ele é um cara incrível, é uma pessoa ele sensacional. sempre foi E muito um cara verdadeiro, viu? Muito direto também. muito direto. Não tem papa nas línguas.